Hoje nós vamos falar sobre lombalgia e vamos falar sobre a lombociatalgia, ou seja, aquela dor, para quem não é da área da saúde, aquela dor que vem desde o final da sua coluna até o final, que vai se estender pelo seu membro inferior, enfim e tal. A lombalgia é uma dor localizada na região lombar, que é o final da nossa coluna, né? Da nossa coluna vertebral, aquela parte mais de baixo. E a lombociatalgia é quando eu tenho uma extensão desse trajeto doloroso que parte do final da coluna e vai indo para uma das pernas, tá? E pode ser nos dois membros, inclusive, aí a pessoa sofre bastante. Mas ele vai para uma das pernas e pode vir até o meio do bumbum, até o joelho, a parte posterior do joelho, e pode ir até lá no pé, tá? Então é uma dor que realmente, quando ela está atacada, gera uma incapacidade mesmo. A pessoa arrasta a perna e muitas vezes nós temos pessoas que precisam de licenças médicas, não conseguem trabalhar por conta desse tipo de sintoma. Agora, muitas vezes também essas pessoas vão tomar medicamentos que vão amenizar esses sintomas, que vão fazê-la ganhar tempo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ganhar tempo não é exatamente uma resolução, é uma estratégia. E estratégia é diferente de resolução. Estratégia é quando nós ganhamos tempo ou nós iniciamos um caminho a ser caminhado, mas ainda não é resolução. Resolução é do meio para o fim, ou pode até ser do início para o fim, mas resolução é algo que te leva ao final do processo. Tá? Estratégia é o que te leva a ingressar no processo. Então, muitas vezes, os medicamentos utilizados, eles acabam funcionando como estratégia. Por quê? Porque quando o medicamento passa o efeito, você acaba tendo o mesmo sintoma novamente, ou esse sintoma persiste. Basicamente, nós precisamos encontrar a causa desse tipo de conflito do organismo, essa causa de dor, esse conflito no organismo, para que nós possamos atuar sobre a causa. E quando nós atuamos sobre a causa, você vai ter muito mais chances, não somente de ingressar numa estratégia, mas uma estratégia de resolução. E finalmente você terá um benefício definitivo sobre uma ação que você acaba de tomar. Agora, se você fica somente com estratégias, ou seja, fica remediando literalmente, infelizmente você vai apenas prorrogar o que poderia ser resolvido e você vai ter seus sintomas volta e meia. Pegou um peso, sentou desconfortável, virou rapidamente para o lado, foi descer do banco do carro. Imagina só uma pessoa ficar uma semana de cama porque ela acredita que foi o jeito que ela desceu do carro. O jeito que ela desceu do carro foi um fator que estimulou aquilo que já estava fragilizado. Estimulou, finalizou. Estimulou um processo que já estava iniciado, um processo de ganho de tempo. Agora, por que ganho de tempo? Esse ganho de tempo tem uma vantagem por trás. E toda vez que a gente fala aqui nas lives que o sintoma tem uma vantagem por trás, fica meio confuso. Por quê? Porque normalmente a gente quer se livrar do sintoma. E como que a gente quer se livrar de algo que tem uma vantagem por trás? Pois é, meus amigos, vantagem biológica é o nome disso. Vantagem biológica é quando, mesmo que algo no meu organismo seja desconfortável, ele tem um motivo para estar ali. Ele tem um para que estar ali. Ou seja, se o meu organismo tem um objetivo, ele vai gerar uma reação de qualquer forma, seja ela confortável ou não, ok? Isso é vantagem biológica. Ah lá, a Vera está falando para nós aqui que ela tomou 3 injeções esse dia. Ótimo! Se você está em uma crise, às vezes você vai precisar de um suporte para quê? De uma estratégia para ganhar tempo, mas não exatamente vai resolver, ok? Então olha só. Estratégia, esse é o nome. O nosso organismo adota estratégias e o nosso organismo adentra a um processo de resolução. Só que se eu ficar patinando nas estratégias, eu nunca vou chegar a uma resolução. Por quê? Porque eu preciso caminhar nessa linha do tempo. E nessa linha do tempo
eu preciso encontrar o fator causal. Como é que eu encontro o fator causal da lombalgia? Muito bem. Deixa eu fazer alguns desenhos aqui. Então vamos supor que aqui nós temos o nosso personagem. Aqui, nosso personagem, né? E esse personagem, ele tem uma dor lombar. E essa dor lombar fica sempre incapacitando ele. Ele gosta de jogar futebol, ele trabalha numa empresa, ele é bancário. Ele tem que ficar o dia inteiro sentado, às vezes, mas causa muito desconforto por causa dessa dor lombar. E às quartas-feiras à noite, que ele gosta de jogar futebol, muitas vezes ele não vai por conta de uma dor lombar. E uma dor lombar que ainda é uma lombocentalgia, ou seja, se arrasta pelo longo do membro inferior, ou seja, pela perna. Ele arrasta a perna mesmo, porque dói, é incapacitante. O Adão é um cara de 30 anos que joga futebol à tarde, tá? Futebol às quartas-feiras, desculpa. E ele tem uma lombocentalgia, ele é bancário e chegou ao consultório. Agora olha só, como que eu faria? Ele chegou ao consultório e falou: Adão, qual é a sua queixa? E ele vai me falar assim: olha, eu tenho dor aqui no final das costas. Opa! No final das costas eu peço para ele apontar, ele me aponta a região lombar. A região lombar carrega uma conotação de sentido biológico de contrariedade, ok? Carrega uma conotação de contrariedade. O que isso significa? Toda vez que eu me sinto contrariado, acende uma luzinha amarela para que haja reações nessa região do corpo, ok? A palavra-chave é contrariedade. Mas não é só isso. Eu preciso também que essa contrariedade esteja dentro de um clima de impotência ou desvalorização. Então eu já tenho 3 palavras aqui que são muito importantes na construção desta estratégia do meu organismo. Eu preciso estar num clima de eu preciso ter uma contrariedade importante e eu preciso que essa contrariedade participe de um cenário de impotência ou desvalorização. Então vamos lá. Uma situação de contrariedade. Vamos supor que seu chefe, ele te colocou numa posição que você não gosta. Te colocou numa posição para trabalhar dentro do banco que você não se adaptou. E aí você pediu para ele para mudar essa posição e ele falou: não, você vai ficar nesse cargo, por exemplo, lá no caixa. Você não vai ficar no atendimento, você vai ficar no caixa e é assim que vai funcionar daqui para frente. E você não gosta, então você está com uma contrariedade, tá? E a impotência ou desvalorização? Então o Adão, ele se sente impotente ou desvalorizado por quê? Porque quem falou isso para ele foi o chefe. E o chefe dele disse que ele vai ter que ficar ali. Ou seja, ele não se sente à altura de solicitar novamente, de conversar com esse chefe, enfim, ele tem medo até de sofrer algum tipo de perseguição, enfim, tal, porque esse chefe ele não é de muita conversa. Esse chefe é meio que ditando as regras e é assim que funciona. Por exemplo, nessa agência, tá, pessoal? O Adão, ele não teve sorte quando ele fez o concurso. Ele foi para uma agência bancária que o concurso ou contratado, né? Contratado, que aí é pior ainda, ou mais difícil ainda. Por quê? Porque contratado, se alguém pegar no teu pé, não foi com a tua cara, ele pode de repente te mandar embora, né? Então ele no banco particular, ele é contratado. Só que ele está numa posição de contrariedade dentro de um clima de desvalorização e impotência. O Adão já não sabe o que fazer. Impotência porque ele não sabe o que fazer. Ele precisa do emprego, mas ele não consegue fazer nada para mudar as características que hoje ele está no emprego de forma contrariada. Desvalorização por quê? Porque ele não pode ser ouvido. A palavra dele não representa nada. E é por isso que ele está nesse clima de desvalorização. Agora, só isso? Não. Tem 3 coisas que precisam ser somadas dentro desse contexto
para que o organismo tenha uma reação biológica com uma vantagem, tá? É importante frisar isso. Ele precisa de alguns contextos, senão realmente dor é dor. Mas dos contextos que eu vou passar para vocês é uma necessidade do organismo e aí ele vai ter uma vantagem biológica. Alguém tinha perguntado aqui para mim, e o cóccix é a mesma coisa? Não, o cóccix tem outro significado, ok? Aqui nós vamos falar especificamente da coluna lombar, aquela região, aquelas 5 vértebras que saem as raízes nervosas para os membros inferiores. Então vamos lá, o que é que eu preciso acrescentar aqui para que o Adão viva uma situação de estratégia, ele sai da estratégia e vá para uma situação de vantagem biológica. Então ele precisa de 3 fatores. Primeiro, que ele viva uma situação impactante. Segundo, inesperada e dramática, ok? Ele precisa destas 3 situações acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu preciso que essa percepção entre em ação. A percepção nossa é aquilo que capta um momento, capta exatamente tudo que está acontecendo naquele momento, ok? Por exemplo, o nosso cérebro racional, ele fica captando, interpretando, tentando achar porquês, tentando se enquadrar, tentando fazer associações, enfim e tal. Mas a nossa percepção, ela não analisa nada, ela apenas registra o que é. E quando ela registra o que é, eu posso ter uma situação real ou não. Mas essa situação real ou não, ela precisa de ser impactante, ela precisa ser inesperada e ela precisa ser dramática. Impactante tem que ser um choque. Tem que ser um choque que pegou você de contrapé, pegou você de surpresa, tá? Então, por exemplo, aquela situação do Adão que eu estava dizendo, ele fala o seguinte, quando eu pergunto para ele, o que aconteceu de chocante na tua vida? Ele diz assim, puxa, eu trabalhava lá no atendimento, super tranquilo, a posição que eu gosto, no cargo que eu gosto, e de repente, do nada, meu chefe chegou para mim e falou, você a partir de hoje trabalha no caixa. E eu, de forma contrariada, tive que ir. Por quê? Porque senão eu ia perder o emprego. Isso me chocou muito, porque eu não podia fazer nada. Então, impactante. Por quê? Porque me pegou de surpresa. Inesperada. Porque me pegou de surpresa, não. Porque foi chocante, desculpa. Inesperada. Inesperada porque eu pensei que fosse me aposentar lá no cargo de atendimento. E não lá no caixa. O caixa eu nunca quis trabalhar lá. É muita responsabilidade. Eu gosto de me relacionar com as pessoas, mas não lá no caixa. Eu gosto ali no atendimento, ajudar as pessoas a entender o processo, a explicar as dúvidas que elas têm. É algo mais tranquilo. Lá no caixa não, lá no caixa é mais loucura. Lá é mais intenso o clima, lá eu não quero. Um clima de contrariedade. Então, inesperado, por quê? Porque eu pensei que fosse me aposentar lá no atendimento, ok? E, finalmente, dramático. Dramático por quê? Porque você sofre com isso. É uma situação que mexeu com você e você sofre. Você, às vezes, não dorme direito. Você, às vezes, não come direito. Você, às vezes, fica irritado, fica estressado, estafado. Por quê? Porque é uma situação dramática. O resumo disso é que, a partir dessas 2 situações anteriores aqui, você passa a sofrer. E se você sofre, tem um contexto dramático por trás, ok? Agora, isso poderia afetar qualquer parte do corpo. Por que é que foi ter um sintoma justamente lá na coluna lombar? Porque você estava em um clima de contrariedade. Toda vez que você tiver contrariedade, com sentimento de impotência ou desvalorização, pronto, coluna lombar. Porque nós podemos ter outros tipos de contrariedades, tá? Uma contrariedade indigesta, por exemplo. Aquilo não me desce, né? Quando aquilo não me desce, aí já é estômago. Mas, quando eu tenho um sentimento de contrariedade com um clima de impotência ou desvalorização, aí não tem para onde fugir.
coluna lombar. O que pode haver nessa coluna lombar de sintoma? Eu posso ter uma hérnia de disco, eu posso ter uma dor muscular, eu posso ter alguma disfunção ligamentar, eu posso ter um escorregamento de vértebra, eu posso ter uma artrose nessa região, enfim, sintoma é o que não falta. Mas aqui nós estamos caracterizando a região lombar por enquanto, tá? E quando é que eu tenho uma lombociatalgia, que é a queixa do nosso amigo Adão? Sentimento de impotência e desvalorização. Então o que acontece? Você pode até intervir, como eu estava falando no início da live, para como estratégia. Estratégia pode inclusive ser uma cirurgia, ok? Por quê? Porque se o fator causal continua, essa lombalgia vai voltar em algum momento. Essa lombalgia vai ter que se manifestar. Por que ela vai ter que se manifestar? Porque tem uma vantagem por trás. Lembra que eu disse para vocês? Se o organismo entende que tem uma vantagem por trás do sintoma, ela vai se manifestar novamente. Não é a cirurgia que vai impedir do seu organismo ter uma reação tão importante. Ele só faz aquilo que é importante para ele. E se ele entende, ele percebe que tem uma vantagem por trás, ele vai fazer essa manifestação dolorosa novamente. Mas eu preciso que vocês entendam que dor é desconforto, porém ela pode ter uma necessidade, ou seja, um objetivo por trás. Como é que essa dor lombar ela pode ir para o nervo ciático, né? E aí nós teremos um detalhe aí que nós precisamos acrescentar. O nervo ciático, ele sai de todas as raízes nervosas, de todas as vértebras lombares, ok? Então toda ciatalgia, ela parte desse princípio aqui. Por isso que eu comecei falando da dor lombar, ok? Mas eu posso ter uma ciatalgia por compressão desse nervo ciático, que pode vir de uma hérnia de disco, que pode vir de uma contratura muscular, que pode vir de um edema na região, ou seja, pode vir de muitos fatores. O que eu quero dizer é que a ciatalgia é só uma consequência, ela não é primária. Ela varia muito o leque de situações que podem acontecer, porque o nervo ele continua, de certa forma, íntegro, mas ele está apenas pressionado ou está tendo algum tipo de afecção na região. Mas ele é um fator secundário. Então, o que é que nós vamos ouvir, nós terapeutas em geral? Terapeutas, quando eu falo, todo mundo da área de saúde, tá? Nós terapeutas em geral, o que é que nós vamos escutar do nosso paciente? Qual é o foco da nossa investigação, da nossa anamnese? Tudo isso que eu passei até agora são as situações referentes à coluna lombar. Por quê? Porque a coluna lombar é onde se localiza o fator primário. E o fator primário é onde nós vamos atuar. Por quê? Por quê? Porque se eu ficar com atuações gastando energia, gastando tempo, gastando conhecimento sobre o fator secundário, eu vou caminhar para o quê? Para as estratégias e não para as resoluções, tá? Estratégias. Estratégia pode levar a uma resolução? Pode, porque a estratégia é o início do processo. O que eu quero dizer é que resolução é aquilo que nós desejamos quando nós estamos atendendo alguém ou quando nós estamos nos avaliando, tá? Estratégia pode colocar você no processo? Sim, mas estratégia, se você não der um impulso na estratégia, você vai parar por ali mesmo. Ou seja, você vai ficar com o sintoma, volta e meia ele vai reaparecer. Agora, se nós já formos de uma estratégia para ganhar um tempinho, aliviar o sintoma, por exemplo, estou arrastando minha perna, estou com muita dor, não levanto da cama, puxa, vai lá tomar um analgésico, vai ganhar tempo para que você tenha condições de olhar mais para esse sintoma. Puxa, ganhou tempo, agora vem para a resolução. Ou seja, qual é o fator causal? O fator causal está dentro de toda essa gama aqui que eu já expliquei para vocês. E mais interessante ainda é quando você dá atenção a isso daqui, ó, a resolução.
Resolução, você está sobre o fator primário. Você está atuando sobre o fator primário. Aí a resolução ela acontece numa questão de tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você inicia uma resolução, dali para frente cada dia é melhor. Dali para frente, se cada dia você se sente melhor, você se sente mais valorizado, mais potente, menos contrariado. Sobre o quê? Sobre uma situação que naquele momento tinha sido impactante, inesperado e dramático. Você começa a desmanchar todo um processo que a sua percepção captou. E ela captou e teve uma reação. Agora vocês devem estar se perguntando qual é a vantagem biológica desse ter uma lombalgia ou uma lombociatalgia. Como que pode existir vantagem diante de algo que dói tanto, que incapacita, que limita, que me deixa de cama ou que me faz no mínimo arrastar minha perna? Como é que pode ter vantagem nisso? Então olha só, vantagem biológica. Nós temos que lembrar que todo organismo, ele não se comporta simplesmente por se comportar. Eu acho que isso é bom, eu acho que isso é errado, tá? Justamente por isso que é difícil a gente entender como é que algo que gera dor tem uma vantagem por trás, não é? Porque nós estamos dentro dos nossos julgamentos, nós estamos querendo achar um entendimento lógico, mas nós temos algo chamado etologia animal, é uma ciência que estuda o comportamento do animal no seu ambiente, ou seja, não é do animal adestrado, nem do animal doméstico, é do animal lá no seu ambiente natural. Como é que isso traz uma informação riquíssima para nós? A partir disso é que nós vamos pensar o seguinte: o animal, quando ele está numa situação chocante, ou seja, de luta ou fuga, o que ele faz? Ou ele recua, ou ele vai para cima. É luta ou fuga. Ele não tem um leque de alternativas. Ele tem duas alternativas. Ou ele vai para cima, ou ele cai fora. Duas estratégias de sobrevivência. E o que ele vai fazer? Depende. O animal é maior do que ele, a melhor estratégia é a fuga. Mas o animal é maior do que ele e ele está encurralado, a melhor estratégia, ou a única, é a luta. Entendem? O animal faz o que é sensato. Agora olha só. Como é que uma dor lombar vai gerar uma vantagem? Bom, se esse paciente nosso, o Adão, ele se sente impotente em fazer alguma coisa, ele se sente contrariado e se sente impotente em fazer algo. Se ele não tem esse sentimento assim tão forte, o que acontece? Ele vai ficar tentando, sem sucesso. Só que ele já tentou, ou ele pelo menos se sente muito pequeno para tentar. Ele fala assim: puxa, não adianta eu nem falar com o meu chefe, porque ele não vai aceitar. Ele não vai nem me escutar, esse meu chefe. É um chefe ignorante que vai acabar comigo. Ele vai capaz até de me mandar embora se eu questionar dele estar mudando o meu cargo, minha posição aqui no trabalho. Ok? Então o que ele faz? Ele está se sentindo muito impotente. Só que como é que ele, digamos, recua e não fica tentando com várias vezes de forma ineficaz? Ele vai ter que parar. E como é que ele para de tentar? Se ele tiver dor no lugar, se ele tem dor na região que representa para ele uma finalização da contrariedade, ele não vai mais ficar tentando resolver essa contrariedade, ok? Por quê? Porque se ele fica na tentativa, eu quero, eu preciso, isso gera uma tensão psicobiológica. Eu estou aqui íntegro, de pé, eu tenho estrutura, me sinto com estrutura, mas eu tento e dou com a cara na parede. Ou seja, me sinto impotente. Mas como o sentimento de impotência dele foi muito forte, o grau, o limiar de impotência dele já está na tampa. Ou seja, o organismo dele não vai mais conseguir sustentar esse sentimento de impotência, ele vai explodir. Como é que ele não explode?
É como se o organismo dele falasse assim, ó, não tenta porque você não tem condições. Como é que ele mostra que não tem condições? Dor local. Nem tenta, nem comece a tentar algo para virar o jogo, porque não vai dar certo. Então o nosso organismo nos paralisa, nos coloca como se fosse em fuga. Por que fuga? Porque eu recuo. É a estratégia que meu organismo encontra. Ele percebe que não vai adiantar ficar batendo na mesma tecla, porque não vai levar a nada. Então meu organismo recua. E para ele recuar, o que ele tem que fazer? Ele não pode sentir-se potente. E como é que ele faz isso? Dor. Quando nós sentimos dor, nós paramos. E quando nós paramos, é como se fosse um animal dentro do seu habitat, quando ele quer passar despercebido. Nós ficamos no nosso lugar quietinho, sem nos mexer. E assim, o predador não irá vir em cima de nós. Porque os predadores, a maioria dos predadores caçam animais vivos. Os carniceiros são oportunistas, não são predadores, tá? O urubu, por exemplo, não são predadores, são oportunistas. Tá? Os predadores não, eles vão lá e vão correr, e vão caçar e vão pegar. Eles precisam, eles gostam, eles querem seguir o instinto deles de caçar. Então eles vão atrás. Mas quando nós estamos parados ou impedidos de realizarmos movimentos, e no caso aqui, qual movimento? O movimento da coluna lombar ou das raízes nervosas que saem desse segmento. Quando nós somos impedidos, nós estamos, na verdade, apenas expressando o que representa aquela região, que é contrariedade.